Muito provavelmente você fez o simulado de maio ali da UFPR e você ficou confuso com as novas propostas que foram cobradas nessa prova. Olhou para o anúncio publicitário e pensou: meu Deus do céu, mas meu professor do cursinho nunca falou disso. Ele só fala de resumo e de argumentação e de análise de charge e de análise de gráfico. Como assim a federal pode cobrar um negócio diferente? Não se preocupe, seus problemas acabaram. Eu quero te mostrar nesse vídeo como que você deveria ter se portado diante do anúncio publicitário, o que que era para fazer e quais eram as pistas que a UFPR deixou para você ao cobrar o anúncio publicitário agora no simulado de maio. Outra coisa que eu também quero te mostrar com esse vídeo é um texto de exemplo, ou seja, um texto que se adequaria muito provavelmente aos critérios oficiais. E aqui eu destaco, muito provavelmente por quê? Porque a UFPR não divulgou oficialmente os critérios de avaliação, mas eu meio que consigo fazer uma estimativa. Primeiro, porque eu conheço a banca, eu trabalho com essa banca há quase 10 anos. Segundo, porque a banca, ela se mantém num padrão nos últimos 20 anos, basicamente. Então, ela nunca mudou. Então, isso acaba ajudando bastante a gente a meio que, com aspas aqui de ouro, porque eu não sou o guru de vocês, prever o que pode ser cobrado. Tudo bem? Antes, porém, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Pedro Matheus, eu sou formado em letras pela UTFPR de Curitiba e, como eu já falei, eu trabalho com a banca da UFPR há quase 10 anos. Eu comecei minha vida docente em 2017 e em 2017 eu já comecei a trabalhar com o Federal e com o Enem. Eu fundei a Argumenta Mais em 2020, depois de começar a dar aula particular, e desde então a gente vem acumulando ali dezenas e dezenas de aprovações na UFPR e centenas de 900 mais no Enem. Então eu posso te falar um negócio. Dessa banca eu entendo e não sou guru de vocês. Isso aí eu posso garantir. Chega de enrolação, vamos lá. Seguinte, rapaziada, veja só. Quando você se depara com uma proposta da UFPR, o que você tem que ter em mente? Primeira coisa, enunciado é rei. Enunciado tá mandando você fazer as coisas. Ah, Pedro, e se eu não cumprir alguma coisa do enunciado? Rodou, acabou, tá? Tchau. Partiu o Enem, vai lá fazer questão de linguagens, vai lá falar de desafios para combater alguma coisa. Querendo ou não, rapaziada, agora falando sério com vocês, tem que levar muito a sério o enunciado, porque é aqui que tá, de fato, o que está sendo solicitado, o que está sendo pedido. Se você lê o enunciado de forma equivocada, se você lê o enunciado de forma errada, já era. Já era. Você vai perder a proposta. Por quê, tá? Porque toda vez que a UFPR cobra uma proposta de vocês, eles vão dividir os critérios avaliativos, na maioria das vezes, em 3 pautas, tá? A pauta... Meu Deus, ficou muito grosso. A pauta 1, a pauta 1, a pauta 2, a pauta 2 e, claro, a pauta 3, tá? A pauta 3. Vamos só reduzir aqui um pouquinho, que isso aqui tá estranho, hein? Minha letra já não é a melhor das coisas, mas enfim, e a pauta 3. O que acontece? Você vai ter a pauta 3 sendo a pauta da gramática, sendo a pauta da norma culta ou da adequação vocabular do gênero solicitado, porque é aquele lance, né? O vocabulário que você usa numa narrativa, numa história, é diferente do vocabulário que você vai usar num resumo, numa argumentação, numa análise de charge, numa carta, em que às vezes você vai vestir a máscara de determinado grupo social. Então, querendo ou não, você tem que se adequar conforme o gênero textual. Mas sempre tem, tá? Sempre vai ter uma pauta ali, ou a pauta 2 ou a pauta 3, sendo exclusiva de gramática. Aí você tem a pauta 1. Normalmente a pauta 1 ela é destinada à referenciação ou à inspiração no texto base. Pedro, não entendi. Veja só, quando eu falo referenciação, é óbvio que eu estou me remetendo a quê? Eu estou remetendo a resumo, estou remetendo a argumentação, estou remetendo a carta do leitor. Enfim, eu estou remetendo a gêneros textuais em que você vai precisar fazer menção direta ao texto base.
Tudo bem? E a questão da inspiração ao texto base, aí eu já tô falando mais de narrativas, eu já tô falando mais de notícias. Enfim, o grande ponto é, eu tô falando de gêneros textuais em que você vai ter um texto base para você se inspirar a fazer o gênero solicitado. E aí, se a gente avança um pouco no tempo e vai ali para 2018, a gente já percebe uma leve diferenciação. Porra, Pedro, por quê? Porque veja, em 2018 a gente teve uma progressão textual a partir de um relato de uma surfista. Naquele caso especificamente, a gente tinha duas pautas avaliativas: a pauta da continuidade por si só e justamente a pauta da gramática. Então, às vezes são, né, duas pautas, às vezes são três pautas. Normalmente, né, a gente trabalha com três. E a pauta 2, ela é destinada a quê? Por exemplo, em textos argumentativos, é justamente no desenvolvimento, ao desenvolvimento da sua argumentação. Então, é o aprofundamento da argumentação. Sei lá, em textos argumentativos, em cartas como um todo, a gente acaba fazendo isso. Já em outras situações, a gente pode ter o quê? A gente pode ter um exemplo aqui no caso das notícias, a gente pode ter a adequação ao gênero, né? Então a questão lá é direcionada ao lead. Se for no caso de uma narrativa, é justamente a construção da tua notícia, da tua narrativa, desculpa, a construção da narrativa. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero que você entenda que a federal, ela vai te avaliar de forma muito diferente do que o Enem te avalia. O Enem já tá meio que, assim, pré-setado. A C1 é para gramática, a C2 é repertório, a C3 é coerência, a C4 é coesão e a C5 é intervenção. Já no caso do UFPR, meio que vai depender um pouco do gênero textual que está sendo elaborado. E Pedro, por que você está falando de tudo isso? Por causa do enunciado. O enunciado, ele te conta, ele consegue te direcionar mais ou menos o que a UFPR vai te exigir. Por quê? Porque, diferentemente do Enem, em que o Enem vai trabalhar com temas, a UFPR não trabalha com temas. Ela vai trabalhar com gêneros textuais. Ela vai te exigir a produção de gêneros textuais a partir da compreensão de um texto base. E, obviamente, a compreensão de um enunciado, ou seja, de um guia, de alguém que esteja mandando você fazer alguma coisa. E ó, que eu nem li ainda o enunciado do negócio aqui. Eu só quero deixar isso claro para você, ainda mais você que talvez esteja começando agora a trabalhar com federal. Tendo em vista a leitura do enunciado, vamos ver para onde que eles estão direcionando a gente. Leia o anúncio a seguir. A gente já lê. A partir dessa imagem, escreva uma peça publicitária. Pausa. Uma peça publicitária. De até 5 linhas. Ok. Uma peça publicitária. É neste momento que você vai ter que resgatar na sua cabeça as peças publicitárias que você já viu. Independentemente de elas serem físicas, sei lá, um folderzinho que chega aí para você, ou enfim, o carro do sonho passando na rua da sua casa, enfim, uma peça publicitária física ou até mesmo digital. Por quê? Porque se você resgata essas coisas na sua mente, vai ficar até mais fácil para você fazer, porque é tudo vendável, é tudo venda. É tudo publicidade. E uma coisa vai ajudando a outra para você conseguir montar a sua redação, evidentemente. Então não é para você excluir o que você já conhece. Não, é para você se apropriar e se adequar conforme quem? O enunciado. De até 5 linhas. Para acompanhá-la. Acompanhar quem, meu anjo? A caneta. Que não é a caneta azul, inclusive, mas enfim. E o cara se candidatou, né? Não vou falar disso. Com a intenção de apresentar a caneta. Olha a federal, olha como a federal é uma mãe. Cara, eu fico puto. Porque a federal é um anjo na nossa vida. Com a intenção de apresentar a caneta e promovê-la em uma revista de grande circulação. Então, onde que vai estar a tua peça? Vai estar no carro do sonho? Não! Vai estar onde? Vai estar numa revista de grande circulação. Vai ser apresentada em uma revista, em um pedaço de papel. Então eu posso colocar, sei lá, um vídeo? Não, não posso.
Eu posso inventar, talvez, que tem um QR Code embaixo ali? Posso. Por quê? Porque o QR Code, ele é passivo de impressão. A gente consegue imprimir o bendito do QR Code. Posso inventar isso? Claro que eu posso. O ponto é, a federal está te dando o contexto e está te dando o objetivo, apresentar a peça junto com a caneta. E apresentar, obviamente, a caneta. Você quer vender a caneta. É isso. Você quer vender essa merda dessa caneta. Seu texto deve criar o nome fantasia para a marca da caneta. Para outros dados fictícios, use XX. Pausa. Para e pensa. Será que o nome tem que fazer sentido? É óbvio. Se eu vou vender a caneta, né? Se eu vou criar a caneta, eu vou vender a caneta, sei lá, mano. É uma caneta para vestibulando. Eu não posso dar um nome que não tenha a ver com vestibulando. Eu não posso dar, sei lá, caneta do Audi. Sei lá, caneta do Tecar. Caneta do Cariani. Cara, não faz sentido, mano. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque não tem a ver com o público-alvo. Se é uma peça publicitária, tem que ter a ver com o público-alvo. Trazer ao menos 2 informações sobre a caneta. Olha a federal te guiando e te falando: olha, meu querido estudante, sabe como você vai preencher essa peça publicitária? Falando das características da merda da caneta que eu tô mandando você vender. Você pode usar as disponíveis da imagem ou acrescentar dados que julgar pertinentes, que julgar coerentes. Essa é a palavra-chave. Ah, Pedro, então podia inventar? Tá escrito? Por que não poderia? Se tá escrito, é óbvio que você poderia. Ah, então tá fazendo mais sentido. E aí, olha que coisa maravilhosa essa Federal do Paraná. Se você já viu na tua vida uma vez só uma peça publicitária e já viu uma vez só na sua vida um texto de UFPR, se você não chegou lá com uma caneta e um sonho, né? E você realmente foi fazer a prova com um mínimo de preparo, nessa hora você já pensou: ok, eu tenho 5 linhas, eu tenho que falar de 2 características. Então, muito provavelmente, eu vou apresentar a primeira característica e eu vou explicá-la, e eu vou apresentar a segunda, e eu vou explicá-la, certo? Certo? Muito legal. Bom, uma peça publicitária tem o objetivo do quê? De vender. Então, provavelmente, no final dessa minha peça, eu vou mandar um compre. Eu vou mandar alguma coisa associada à venda. O que me resta pensar? Ah, como que eu vou começar essa peça? Aí, claro, vai depender um pouquinho da criatividade. O grande ponto... Criatividade não, desculpa. Um pouquinho de repertório da vida de vocês, cara. O mínimo de repertório. Posso começar com alô, alô, criançada do meu bairro? Posso. Alô, alô, criançada da cidade... Da grande capital? Posso. Alô, alô, criançada leitora dessa revista? Posso. Não tem problema. O grande ponto que eu quero destacar para vocês é: eu consigo deduzir esse caminho possível simples. Esse XP aqui é a explicação, tá? Eu consigo deduzir esse caminho possível só porque eu li o enunciado com calma. E eu nem cheguei na merda da caneta ainda. Eu nem tô aqui. Eu só tô no enunciado. Enunciado é rei na UFPR. Enunciado é guia na UFPR. Cara, isso é muito massa, mano. Isso é muito massa. E aí, vamos deduzir uma outra parada. É uma peça publicitária. Eles querem que a gente compre. Bom, claro que você ter tido aula sobre, por exemplo, uma linguagem publicitária te ajudaria bastante. Por quê? Porque você ia lembrar do seguinte: ah, se é linguagem publicitária, então o uso do imperativo vai ser legal. Eu colocar verbos de comando vai ser bacana. Ou, pô, eu já vi uma vez na vida lá, né, uma aulinha sobre publicidade e tal, e eu percebi que a publicidade, ela quer tocar ou na identidade do comprador, ou ela quer resolver uma dor, né, do indivíduo. Ela quer tocar no sentimento do indivíduo. E esse sentimento, normalmente, pode ser o medo, pode ser a esperança,
Ou vocês acham que, ou pode ser o glamour, né? O status, ou vocês acham que é à toa que os gurus de internet estão vendendo medo pra vocês o tempo inteiro? Compre meu curso, senão você não vai passar. Adquira tal plataforma, senão você não vai passar. Você precisa desse curso, senão você é um fracassado. Ou status, agora pensando em objetos, se você comprar este objeto, se o teu celular tiver 3 câmeras e elas forem em formato triangular ali, né, duas na vertical, assim, pá, você é mais foda que o teu amiguinho que não tem, porque o celular dele veio lá da China. Ou, sei lá, se o teu celular tem uma maçã, você é sinistro, você é bonzão. Ainda mais se tem alguma coisa sobreposta ali, né, que sobe um pouquinho e é laranja. Nossa, você é sinistro, cara. Nossa senhora. É o ser humano mais incrível que já pisou na face da Terra. Tudo isso aqui é publicidade. Tudo isso aqui, melhor dizendo, é propaganda. Posso me utilizar disso? Claro, óbvio. Porque, vamos ver as características? Tampa com clipe para bolsa, corpo translúcido, nas cores azul, preto e vermelho e ponta esferográfica. Tá, Pedro, o que eu faço agora? Muito simples, é só você pensar. Certo, pra quê uma tampa com clipe para bolso? Ah, pra não perder. Pra não perder. Porque daí eu posso botar no meu bolso, eu posso botar no bolso da camisa. Aí você pensa, tá, quem que pode perder caneta? Ou melhor, quem que não deveria perder caneta? Não sei, um exemplo fácil. Pedreiro. Pedreiro. O pedreirão, ele vai querer ter a canetinha aqui, um cigarrinho aqui na orelha. Um Marlboro pendurado na orelha. É só pra dar um pito depois e fechar um contrato ali e faltar 3 meses pra finalizar a obra. Enfim, ou atrasar 3 meses pra finalizar a obra, né? Enfim, o pedreirão, porra. Muito de boa, muito de boa. Ou, pensando em clipe pra bolsa aqui, sei lá, mano, um executivo, um CEO, um CMO de qualquer empresa. Aí a caneta é voltada a ele. Aí é publicado, sei lá, uma caneta Super CEO. Não sei, tô pensando no nome meio tanso. Corpo translúcido. Por que é uma vantagem? Ah, Pedro, não sei. Caralho, como que você não sabe? Para vestibulando, meu parceiro. Ou você vai fazer a prova do Enem com a CIS, com essa CISinha aqui. Se você for fazer com essa CIS, você é corajoso, meu amigo. Corajosíssimo. Você tá testando os limites do seu aplicador de prova. Mas enfim, pô, pro vestibulando, cara. É a caneta perfeita para você responder tudo perfeitamente. É a caneta maravilhosa. Agora para e pensa. O que que tem de vendedor? O tanto de vendedor que não tem na frente de escola pública, vendendo caneta preta a R$ 1. Aí você, né, vestibulante de primeira viagem, né, não passando nem Wi-Fi, morrendo de medo ali, você compra 4 canetas. Às vezes o cara pagou menos do que o valor que tá vendendo. Enfim. Ou já que dava para acrescentar dados, e se essa caneta fosse abençoada? Cara, pô, ia ser fera. A nova caneta do vestibular. Enfim, corpo translúcido. Nas cores azul, preto e vermelho. Pra quem que isso aqui é uma vantagem? Ah, sei lá, mano. Talvez um artista que vai querer várias cores diferentes. No caso do vestibulando, só a preta que já seria o suficiente. Ponta esferográfica. Ah, evita vazamento, né? Evita vazamento. Ou é ponta fina. E você inventa que isso aqui é uma ponta fina e faz com que no vestibular seja melhor. Aí é uma caneta direcionada pro vestibulando. Inclusive, eu não sei se vocês já viram, mas eu acho que fazendo propaganda aqui, né? Mas olha só, fazendo propaganda aqui, mas foda-se. A CIS, salvo engano, tem uma com um corpo translúcido e com essa pontinha deliciosa deles aqui, ó. Não sei se vai focar. Ah, vai, ó. Chama. Cadê? Tem essa pontinha deliciosa aqui deles pra fazer redação. Isso aqui é uma benção, cara. No final do ano eu vou dar um jeito e vou ver se eu compro uma dessa transparente. Enfim, possibilidades, rapaziada. Possibilidades. Eu não vou ficar inventando um monte de possibilidades aqui, porque o que importa é a essência. O que importa é que vocês entendam a base. E eu volto numa coisa.
Ah, Pedro, eu preciso saber das pautas e pá, pum. Não, eu preciso que saiba, não necessariamente, claro, né? Ah, eu quero medicina. Talvez seja uma boa, talvez vai te ajudar em alguma medida. Mas aqui, cara, aqui é importante, mano. Você ter essa noção de identidade, que os produtos. Olha, tá tocando o telefone durante a gravação. É a cadeia me ligando. Enfim, então, querendo ou não, tá? Querendo ou não, é importante essa parte. Eu acho que é interessante de vocês terem isso aqui em mente, tá? Ajuda bastante, cara, bastante a redação de vocês. Porque faz muito sentido, vai ter muito a ver com o que vocês vão precisar montar. E uma resposta que eu queria dar pra vocês. Eu acho possível cair anúncio publicitário de novo, e nesse caso, na prova oficial, é óbvio. Ou a cadeia tá afim de me ligar aqui. É óbvio que tem chance. Eu vou até botar no modo avião aqui que. Cadê? Pera lá. Como que bota no modo avião aqui? Idoso, né? Como que pode? Vambora! Modo avião aqui. Chama o seu Cláudio, que tá preso lá, não vai me ligar mais. Enfim, é óbvio que tem chance. Ah, mas a prova historicamente cobrou argumentação e resumo. E daí? Ano passado, e aqui agora vamos ter um papo reto. Ano passado, a UFPR tirou o gênero argumentativo da prova. Colocou aquele gênero chatíssimo de transposição de discurso, sendo que já tinha o resumo, colocou um gráfico e dane-se. Mas nos últimos 20 anos eles estavam cobrando argumentação, resumo e mais algumas coisas. Todo santo ano tinha. Tinha ano que tinha 2 textos argumentativos, não sei se você sabe. E, cara, tiraram. Então, se tem chance, é óbvio que tem chance. É evidente que tem chance. Ah, mas eles não vão ter coragem de... Por que não? Já fizeram isso ano passado? Por que que em 2000... O que que tem de especial? O El Ninho? O El Ninho tá influenciando na prova? Não tá, porra. Então tem chance pra caramba. Chance pra caramba. Deles irem lá, tirarem o gênero que a gente tá achando que é, sei lá, resumo, argumentação, e botar, sei lá, alguma outra coisa diferente. Então, é super plausível aparecer algo diferente. Minha aposta, pessoal, não é essa, mas é plausível, a gente tem que estar preparado, a gente tem que saber entender o enunciado, saber ler, ter uma certa vivência com outros gêneros textuais, porque o que estava acontecendo? Tava todo mundo mal acostumado com o FPR, vendo o FPR só como resumo, argumentação e algo surpresa, porque estava sendo isso, de fato, né, no final das contas, e esse algo surpresa estava meio limitado. Tava lá uma continuação de narrativa, uma narrativa por si só, uma análise de gráfico. Nos últimos anos era isso. Nos últimos, sei lá, as últimas vezes que tiveram segunda fase, né? Sei lá, foi só isso. As 6 últimas edições da prova, as 7 últimas edições da prova. Agora a federal tá chegando e falando: olha, rapaziada, fica esperto. Eu posso cobrar coisa diferente. Então, acho plausível. Super, super plausível. E vai pegar muita gente. Já pegou no simulado. Imagina na prova oficial. Porque o simulado, uma galera que tá inscrita na UFPR não fez o simulado. Não trabalhou com o simulado. E vai rodar. Vai rodar. Mas enfim. Tudo bem, beleza? Vamos dar andamento? Um textinho de exemplo para vocês terem uma noção mais ou menos do que era para fazer, tá? Detalhe, eu não vou falar o nome da pessoa aqui em questão, mas não é um texto perfeito, tá? Seria um texto ali considerado um bom pra cima. Traduzindo ali pra linguagem mais atual, dos 15 pontos, uns 12 pra cima, 13 pontos pra cima, tá? Não seria um texto perfeito, mas seria um texto bem encaminhado. Eu até fiz as correções no texto da pessoa aqui, enfim, mas é só pra mostrar pra vocês. E eu não quis produzir algo próprio, eu quis pegar algo de estudante pra mostrar que dava pra trabalhar, mesmo sem você conhecer o bendito do gênero textual, beleza? Vamos lá. Alô, alô, chegou a caneta Santa Escrita. Simples, modesta e sem frescura para o dia a dia. Seu corpo transparente mostra sua tinta e pode ser fixada em sua Bíblia. Em azul, preto e vermelho, perfeita e prática, sua ponta esferográfica garante uma escrita suave e precisa.
e duradoura, sem vazamentos. Santa Escrita traz qualidade e praticidade para sua missa. Anote suas orações com confiança. Compre já em XX, que daí era o telefone, muito provavelmente. Cara, cumpriu basicamente o enunciado. Veio e trouxe, olha, eu tenho essa caneta, ela vai ter algumas características, inclusive eu até comentei com a pessoa assim para dar uma detalhada a mais, né, para melhorar um pouquinho mais. Mas a gente tem a parte das cores aqui, deixa eu pegar a parte das cores. Vamos fazer uma marcação mais marcante aqui, em amarelão. Essa marcação em vermelho aqui, esse número 1, 2 e papapá, é um pouquinho porque na hora que a gente vai corrigir, né, eu preciso marcar para a pessoa, e aí eu mando um áudio para a pessoa na nossa plataforma, eu explico, olha, você errou assim, você acertou assado e tudo mais, tá? Por isso tá meio zoneado aqui. Então você tem a característica da coloração, pá, garante uma escrita suave, precisa e duradoura, sem os vazamentos. Focou, claro, com maior carinho, cadê? A sua ponta esferográfica aqui, né? Teve um enfoque maior na ponta, nessa parte aqui. Anteriormente, ela traz para nós, de uma maneira bastante clara também, né? Seu corpo transparente mostra sua tinta e pode ser fixada em em sua Bíblia. Então, a gente tem o trabalho com as duas características. Ponto importante, que nem eu falei, não é perfeito. Então, talvez, se houvesse um enfoque maior ou no corpo transparente, ou em poder ser fixada por conta da tampa, ia ser mais interessante. Até aqui na frente, ela fala das cores, né, as 3 cores, mas talvez se focasse mais só na ponta, seria mais interessante. Essa ponta que não vaza, que garante essa escrita suave, precisa e duradoura, meio que trazer à tona essa vantagem possível pro comprador, porque aí tem uma coisa, já que ela focou em Bíblia aqui, cadê a Bíblia aqui? Já que ela focou na Bíblia, cara, a Bíblia ela normalmente tem aquele papel diferente. Eu acho que é um papel amanteigado, eu não lembro o termo. Mas enfim, aquele papel mais fino. E aquele papel demanda um certo cuidado maior em comparação a um livro normal, a um offset normal. Então eu poderia ter focado nisso, seria uma possibilidade interessante. Outra coisa, temos alguns erros gramaticais, né? Então aqui ela escreve Santa Escrita junto, mas aqui é separado. Porém, o nome é muito criativo, é muito interessante, tem a ver com o público-alvo dela. Então, querendo ou não, ainda é um texto que, mesmo com esses erros, é massa, sabe? Ele é bem direcionado. Outra coisa que eu falei, né? Eu até corrigi na hora de sugerir para ela aqui, essa anotação na missa não me parece muito coerente. Me parece mais que seria uma caneta voltada às anotações nos estudos em casa, tipo a pessoa pensando em casa, né, lendo o seu café com Deus Pai ali de manhã já e fazendo a anotação, né? Enfim, então em casa seria mais interessante. Das marcações que eu fiz aqui, eu coloquei, né, os 2 pontos no número 1, ficaria melhor. Então, chegou a caneta Santa Escrita, 2 pontos. Simples, modesta e sem frescura. 2, em Bíblia, faltou a acentuação e a letra maiúscula. 3, o vermelho ela colocou em maiúscula, não tinha necessidade. 4, seria mais massa, seria melhor uma periodização mais curta. Normalmente, em publicidade, a gente acaba priorizando o período mais curto para concentrar menos informações a cada período, né? Isso faz com que a pessoa que esteja te lendo absorva melhor as informações. Não à toa, se vocês pegarem grandes publicidades, elas sempre vão ter períodos mais curtos. Ou página de vendas dos cursos que vocês compram na internet, também sempre está cheio de período mais curto. Por quê? Porque normalmente o leitor, ele tá scrollando rapidão, ou você tá passando rapidão com o carro e tem um outdoor na tua frente. Tudo isso é pensado para que você absorva o mais rápido possível aquela informação. Aí a minha sugestão para ela foi, em azul, preto e vermelho, sua ponta esferográfica é perfeita para todos os gostos.
Ela garante uma escrita suave e precisa, evitando vazamentos. Santa escrita atrás e aí iria para frente. Então, com a periodização mais curta, com certeza esse texto subiria ainda mais de nota. Traz qualidade e praticidade para sua missa. Anote suas orações com confiança. Compre já. Até agora, agora que a gente está conversando aqui, né? Eu tô gravando o vídeo. Talvez esse confiança, talvez eu mudaria, assim. Eu iria para algo, sei lá. Anote suas orações. Cara, acompanhado, sei lá, de Deus e de uma bela caneta. Não sei, trabalharia em cima disso. Já que o público-alvo desse texto é justamente o indivíduo que é religioso, né? Que é, aqui eu vou usar um termo, mas que tem uma crença, que é o crente. Mas não é o crente evangélico, é o crente porque crê, né? Mas enfim. Então, cara, seria um texto interessante, que ele se adequaria ao que o enunciado está solicitando, ao que o enunciado está pedindo, e teria muita lógica. Tudo bem? Cara, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Confesso a você que foi muito legal, tá? Confesso a vocês como um todo, que foi muito legal, foi muito divertido gravar, porque é uma proposta bem criativa, é uma proposta bem interessante e plenamente viável de ser cobrado. Assim, ó, totalmente viável de ser cobrado, da UFPR vir e solicitar para vocês. Então você vai ter que estar preparado. Caso você queira minha ajuda, caso você queira meu acompanhamento, nós temos vagas para nossa mentoria até a prova. Uma mentoria exclusiva de redação em que a gente vai pegar, uma vez por semana, vamos ter uma reunião, você vai ter mandado um texto e a gente vai conversar sobre o teu texto. E eu vou te direcionar no 1 a 1. Então você não tem, a gente não faz a reunião em grupo, é eu e você somente. E ela é voltada especificamente, aqui vem o grande alerta, ela é voltada a quem já está se preparando. Se você quer aprender do zero, então o semi-extensivo é para você. Porque daí no semi eu vou trabalhar com todos os gêneros textuais. Algumas aulas já começaram a ter, né? A gente já começou a ministrar. E aí você vai ter acesso também a essas aulas de maneira gravada, super qualidade, tá? A única diferença das aulas gravadas em relação ao que você está vendo agora é só a webcam, que eu uso webcam, o resto é tudo padrãozinho, compartilhamento de tela, tudo anotado, bem bonitinho, ao vivo, inclusive, tem essa vantagem. Já as mentorias, elas são voltadas a quem já está se preparando, a quem precisa refinar e principalmente a quem precisa refinar para cursos de alta concorrência. Não é direcionado a cursos de baixa ou média concorrência. Então, se você vai tentar engenharias, psicologia, a área da saúde como um todo, né, medicina, direito, é para você as mentorias, porque sou eu e você durante 1 hora conversando sobre seus erros e sobre seus acertos. Caso você queira conhecer um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no nosso Instagram e contatar o nosso WhatsApp. Vai ser uma honra. Valeu, um abraço e o vídeo do memorial vai sair, hein? Vai sair logo mais. Valeu, falou, até mais!